Fala galerinha Matematicou, tudo bem com vocês? Professor Jesus aqui e hoje nós vamos estudar os números inteiros. Vem comigo que a nossa aula começa agora. Pessoal, veja bem, durante muito tempo o homem ele utilizou os números positivos para diversas situações. Chegou um momento ao longo da história que os números positivos não eram suficientes para representar algumas situações que acabavam surgindo. Dessa maneira, o homem teve que criar, representar números de uma outra maneira. Esses números são os números negativos. Vejam só algumas situações onde nós encontramos esses números. Nas altitudes, aqui eu estou representando a altitude. O que é altitude? É a altura, de alguma coisa. Aqui observe esse morro, essa montanha, esse pico, e ao fundo aqui nós temos o mar, aqui de azul. Observe que a nível do mar, a gente considera o nível zero. Algumas cidades, algumas localidades, elas se encontram acima do nível do mar. Olha só. Então, acima do nível do mar seria acima de zero. São números positivos. Por outro lado, quando nós falamos abaixo do nível do mar, seria dentro do mar, nós passamos a ter números negativos. Então, quando a gente tem uma medida abaixo de zero, nós temos uma altitude negativa, que é o mesmo que chamarmos de profundidade. Ok? A altitude que está abaixo do nível do mar é chamada de altitude negativa, onde nós temos aqui representado por números em vermelho. Uma outra situação que nós podemos encontrar números negativos é quando queremos, no futebol, representar o saldo de gols de um time. E o saldo de gols, ele é a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos. Observe nessa tabelinha, com dois times aqui, o Corinthians e o Avaí. Observe, o Corinthians marcou 50 gols e sofreu 30. Logo, ele ficou com um saldo de 20. Já o Avaí, ele marcou 29 gols e sofreu 48. Ou seja, ele levou mais gols, ele sofreu mais gols do que ele marcou. Dessa forma, o saldo de gols é representado por um número negativo. Nesse caso, menos 19. Olha só, quando a quantidade de gols marcados pelo time é menor que a de gols sofridos, o saldo de gols é negativo. Quer ver mais outra situação? Nós encontramos números negativos também em saldos bancários. Quando a gente tira um documento chamado de extrato bancário, a gente tira lá no banco, ele vai apresentar as informações sobre a nossa conta. Quando você está devendo, nós dizemos que o seu saldo é negativo. Observe aqui, o saldo negativo é quando o cliente deve dinheiro ao banco. Observe aqui que você tem aqui, representado menos 192. Significa que a pessoa deve R$ 192 ao banco. Então aí a gente tem também a presença dos números negativos. Uma outra situação bastante comum é quando nós falamos a respeito de temperatura. Nós temos temperaturas acima de zero e temperaturas abaixo de zero. Em algumas regiões do país, no inverno rigoroso, as temperaturas elas chegam abaixo de zero, ou seja, elas serão representadas por números negativos. Nós temos aqui. Observe, o nível do álcool indica a temperatura do ambiente acima de 0 graus. A temperatura é positiva. E abaixo de 0 graus, negativa. Nesse caso, a temperatura indicada é menos 5 graus. Então, nós temos aqui a representação da temperatura nesse termômetro aí. Então, pessoal, esses são os números negativos. Agora, o que esses números negativos têm a ver com o tema da nossa aula, que é conjunto, que é os números inteiros? Veja bem, quando nós estudamos a sequência dos números naturais, nós vimos os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, São os números naturais. A gente pode perceber que entre eles não há números negativos. Há apenas quem? O 0, e os números inteiros positivos. Mas nós podemos também escrever, gente,
a sequência dos números negativos, que são esses números que nós encontramos nas situações que eu exemplifiquei para vocês agora há pouco. O menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6, o menos 7. Essas reticências indicam que essa sequência continua à esquerda aqui, né? Observe que esses números aqui são os números inteiros negativos. Acontece que quando nós reunimos esses números naturais, que nós já tínhamos estudado, com esses números negativos aqui, nós teremos uma outra sequência numérica, mais completa agora, ó. E essa sequência numérica será a sequência dos números inteiros, que é o tema da nossa aula. Observe aqui, então, eu tenho reticências para a direita, significa que esses números eles continuam aumentando à direita, e tenho reticências para a esquerda, significa que essa sequência continua também à esquerda, ou seja, do lado negativo. Beleza? Vamos ver um pouquinho desses números aqui na reta numérica. Vem comigo, olha só. Aqui eu destaquei uma reta. Nessa reta, nós temos ó, o número 0. Esse número 0 é a nossa referência, é a origem da reta. É ele que vai dividir os números para a direita sendo positivos e os números para a sua esquerda sendo negativos. Observe, nós temos aqui uma setinha que indica que essa sequência continua à esquerda, à direita. E nós temos uma setinha aqui também indicando ó, que essa sequência continua à esquerda, beleza? Olha só, nessa sequência de números, nós temos aqui, eu destaquei aqui para vocês o número menos 5. Eu poderia ter destacado qualquer outro, viu? Só para ilustrar, o número que vem antes de um número, ele é chamado de antecessor. Então, o menos 5, o antecessor dele é o menos 6. O número que vem logo após é o sucessor. O sucessor do menos 5 é o menos 4. Outras características que a gente pode identificar nessa reta. Ó, alguns números são chamados de números consecutivos. São aqueles números que vêm em sequência, ou seja, logo depois do outro. Por exemplo, ó, o menos 1, 0 e 1 são 3 números consecutivos, porque vêm em sequência. Se eu pegasse aqui os 5, 6 e 7, são números também consecutivos, beleza? O que mais que a gente pode estudar sobre os números inteiros aqui? Veja comigo, olha só. Veja aqui. O que mais a gente pode observar? Eu estou destacando aqui agora o número menos 5, que é um número que está à esquerda do zero, e o número 3, que é um número que está à direita do zero. Eu quero aqui observar a distância desses números até a origem na reta numérica. Observe, pessoal, que do menos 5 até o zero, nós contamos aqui, ó, 5 unidades, ó, 5 espacinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Observe que do 3 até o 0, nós contamos 3 unidades, ó. 1, 2, 3, 3 espacinhos. O que essa distância representa para a gente? Vejam só. Essa distância de um número até a origem na reta numérica é chamada de módulo ou valor absoluto do número. Olha, o módulo ou valor absoluto de um número é a distância do número à origem na reta numérica. Então, nós podemos dizer aqui que o módulo de 3 é igual a 3. Ou seja, qual é a distância do número 3 até a origem? É 3 unidades. Então, eu vou dizer que o módulo de 3 é igual a 3. Beleza? Qual é a distância do menos 5 até a origem? Lembre-se que a origem é o zero. Qual é a distância de menos 5 até a origem? A distância é 5 unidades. Então, o módulo de menos 5 é igual a 5. Para representar o módulo, nós podemos usar um símbolo, que seriam essas duas barrinhas aqui, colocando o número dentro delas, ou seja, o número entre essas duas barrinhas. Dessa maneira, quando eu disse aqui módulo de menos 5 é igual a 5, eu posso abreviar desse jeito, ó, barrinha, menos 5, barrinha, igual 5. Observe que isso não são parênteses, não parênteses aqui. É uma barrinha, viu? Então, representa módulo. Módulo de menos 5 é igual a 5. Módulo de 3 é igual a 3.
Vejam outros exemplos. Olha só. Módulo de menos 10 é igual a 10. Significa que a distância do menos 10 até a origem na reta numérica é igual a 10. Módulo de 2 é igual a 2 e módulo de 0 é igual a 0. Ok? Outras características importantes que a gente vai estudar aqui dos números inteiros nessa aula é o que seja números opostos ou números simétricos. São a mesma coisa, números opostos ou números simétricos. Observe agora a distância do menos 4 até o zero na reta. Nós temos aqui uma unidade, 2, 3, 4. Deu 4 unidades. Agora observe a distância do 4, ó, à direita, ó, dá 1, 2, 3, 4. Vocês estão percebendo que o menos 4 até o zero e do 4 até o zero, a distância é a mesma? As distâncias aqui são iguais? O que isso significa? Vejam só. Quando dois números estão a uma mesma distância do zero, nós temos dois números opostos ou simétricos. Então, nós vamos dizer que 4 e menos 4 são números opostos ou simétricos. Matematicou aí? Vejam só outros casos aqui. Se eu pegar o número menos 2 ou 2, são números também opostos ou simétricos. Ó. Por quê? Porque eles estão a uma mesma distância em relação ao zero, que é a origem da reta numérica aqui. Olha só. Outros exemplos. Menos 5, quem é o oposto de menos 5? É 5. Quem é o oposto de menos 7? É o 7. Quem é o oposto do 3? É o menos 3. Beleza? Uma observação importante é que o zero ele não possui número simétrico, ou seja, ele não é oposto de nenhum número, beleza? O zero ele é a nossa referência. Então, a partir do zero, ó, no número à direita, quando eu pego o equivalente a ele aqui, ó, vamos chamar de equivalente, na verdade, não é equivalente, né? Mas que teria o mesmo valor absoluto. E quando eu pego esse outro número, eu tenho o simétrico em relação ao zero, beleza? Então, o número simétrico eles terão sinais contrários, sinais opostos. Então é isso, nossa primeira aulinha aqui sobre números inteiros. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. E se você gostou, se você matematicou, lembre-se de dar o seu like nesse vídeo aí e se inscrever no nosso canal. Um abraço, até a próxima aula.